O direito de ir e vir é um direito fundamental previsto na nossa Constituição e cabe à União regulamentar a legislação que garante esse direito. Daí, em 2012, foi sancionada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que orienta como os municípios devem garantir a acessibilidade universal, ou seja, a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público eficiente. Eu já sei o que você está pensando, né? No papel está tudo muito lindo, mas a verdade é que, na prática, o nosso transporte público está bem distante do ideal. Tem tarifa cara, serviço precário e desigual, muitas vezes mal prestado. Dependendo da região atendida, a mobilidade continua sendo um problema, principalmente nos grandes centros urbanos. Haja paciência e disposição e até criatividade para atravessar a cidade e trabalhar, estudar ou simplesmente ir e vir. Hoje a gente vai conversar sobre mobilidade e como isso afeta a vida familiar. Os nossos convidados são a assistente social Rafaela Albergaria, Rodrigo Bertamé, arquiteto e urbanista, e Ialê Faleiros, pesquisadora da Fiocruz e moradora da ilha de Paquetá. Obrigada pela presença de vocês com a gente hoje, gente. E antes da gente começar essa conversa, eu convido você a fazer um passeio com os meios de transporte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. A combinação entre a metrópole de 6 milhões de habitantes, mar e montanha, torna o local único. Desde as reformas urbanísticas do início do século passado e as dos dias atuais, o carioca tem garantido seu direito de ir e vir. Mesmo longe de ser um exemplo de mobilidade urbana, a cidade oferece diferentes formas de locomoção. O Rio está entre as 20 cidades mais cicláveis do mundo. Entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, são quase 450 quilômetros de trajeto. Muita gente utiliza por lazer ou por trabalho. É o caso do professor Rico Cavalcante, que faz quase tudo de bicicleta. 90% das minhas locomoções são feitas por bicicleta. Eu uso para trabalhar, uso para fazer compras, uso para trazer meu filho à escola. Eu comecei a usar a bicicleta para ir trabalhar. E aí eu pegava muito trânsito para ir para o trabalho, então não tinha como prever o tempo que eu ia chegar no trabalho. Então quando eu ando de bicicleta, eu estou me locomovendo, estou fazendo um exercício. Isso, em primeiro lugar, me ajuda, né? Eu me sinto bem, faz bem para a minha saúde mental, faz bem para a minha saúde física, né? Eu acho que a minha saúde melhorou muito depois que comecei a usar a bicicleta como meio de transporte. De fato, é menos um carro na rua. E menos um carro na rua é menos poluição sonora, acabou de passar um carro aqui buzinando, é menos poluição atmosférica. Então, tem vários benefícios para todos. Outro exemplo de duas rodas são as mototáxis. Apesar de estarem espalhadas por toda a cidade, elas acabam se concentrando em grande parte nas favelas. Como muitas delas são formadas por vielas e becos, às vezes esse é o único serviço disponível numa comunidade. E eu vim pegar carona na garupa de um mototáxi para conhecer uma das vistas mais bacanas da cidade, que fica aqui na comunidade do Vidigal. Você mora aqui na comunidade, Bé? Sim, eu moro aqui há 15 anos, entendeu? E para ser mototáxi tem que ser morador. Quem é que geralmente pega o mototáxi? Poxa, a maioria é morador, entendeu? Turista também vem muito final de semana, curtir essa vista maravilhosa. E você roda geralmente por onde? A maioria é só na comunidade, entendeu? Mas os turistas pedem para levar nos hotéis, no Sheraton, Copacabana, entendeu? O pessoal procura muito e a gente sobe e desce toda hora, sem parar, entendeu? Começa às 6 horas da manhã, vamos até às 8. Com quase 247 quilômetros de extensão litorânea e diversas ilhas, o transporte aquaviário no Rio não podia ficar de fora. Você sabia que esse é um dos serviços mais antigos de transportes de massa do país? São quase 200 anos. Pegamos uma embarcação que nos levará à charmosa ilha de Paquetá. Essa é a única forma de chegar até lá. As barcas têm saídas para diferentes destinos. Para lá fica a Ilha do Governador e do outro lado, Niterói. Durante a travessia, eu conversei com a Andréia, moradora da ilha há 7 anos, mas que frequenta o lugar desde criança. Eu faço esse trajeto, em média, 3 a 4 vezes na semana.
atualmente. Até o ano passado eu fazia isso todos os dias, menos aos sábados e domingos. A gente trabalha na ilha, eu e minha irmã temos um negócio lá e fazemos a parte de compras todas aqui embaixo. Você tinha me dito que a maioria das pessoas se conhecem aqui, né? Principalmente nos horários que a gente usa, são moradores, então você acaba conhecendo todo mundo. Paquetá é um lugar relativamente pequeno que todo mundo se conhece, até porque morador em Paquetá geralmente são pessoas muito antigas. Você conhece todo mundo desde a infância e vai te acompanhando para o resto da vida. Depois de quase 1 hora de viagem, chegamos na ilha. Aqui o transporte é feito de bicicleta, ecotáxi ou carros elétricos. Quem geralmente utiliza esse transporte? Bem, os ecotáxis geralmente, na sua maioria, são as pessoas idosas, né? Mas em geral, todos os moradores utilizam o ecotáxi. Turistas também? Turistas também. Pelo tombamento da ilha, não é permitido veículos com motor a explosão. Somente os veículos essenciais de utilização de serviços essenciais podem trafegar na ilha, né? Como o caminhão do lixo, a ambulância, o caminhão do gás. Vocês sentem falta de ter veículos aqui? Não, porque vai quebrar esse romantismo da ilha, né? De ser uma ilha bucólica, uma ilha turística, onde reina a paz e a tranquilidade. Bem, eu vou ficar aqui então com o seu Jones, que ele vai dar um giro comigo na ilha para conhecer as belezas. A gente espera que onde você esteja tenha sempre garantido o seu direito de ir e vir. Estamos de volta conversando sobre mobilidade urbana. Comigo nessa conversa, Yalê Faledos, pesquisadora da Fiocruz e moradora da ilha de Paquetá, a assistente social Rafaela Albergaria e o arquiteto e urbanista Rodrigo Bertamé. Gente, mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente. Vou começar com você, Yalê, porque a gente finalizou a matéria com Paquetá, que é uma delícia de lugar, mas tem essa questão, né? Tem que enfrentar 1 hora de ida e volta, não é isso, mais ou menos? 1 hora de barca, e nem te pergunto qual é o seu principal meio de transporte. Queria saber o que mudou na sua vida com relação à mobilidade quando você foi morar na ilha, há 5 anos atrás, né? Isso. Bom, eu tinha essa preocupação, né, de como seria vir todos os dias para o continente e não só vir para o centro, mas também qual seria o meu transporte até o meu trabalho, que é a Fiocruz. Então, eu fui testando, na verdade, várias possibilidades e percebi que o mais interessante era o tempo que eu tinha na barca, porque a barca é muito lenta. Além disso, no caso da nossa ilha, se a barca vem muito rápido, na verdade ela vai criar problema para o nosso entorno, porque a gente tem um entroncamento ali, uma construção em torno da ilha de pedras que a velocidade da barca também impacta. Olha que interessante, né? Na pressão que a água faria nessa encosta da nossa baía. Vamos além da vontade política, na verdade, até porque me parece que a maioria das pessoas que moram em Paquetá aproveita, como você, esse percurso para estudar, para ler, enfim, a gente vai voltar para Paquetá já. Deixa eu convidar aqui, Rafaela, você fez um trabalho ainda na faculdade, no Morro dos Prazeres, olhando a questão do acesso também, o acesso ao transporte público, né, como uma das questões do direito à cidade. Essa é uma questão importante, né, quando a gente pensa em viver numa cidade como Rio de Janeiro, as comunidades terem acesso a esse ir e vir. O que você percebeu isso? Qual foi a importância, como assistente social, de já ter dado conta dessa realidade? Essa é uma questão central, né, e a gente... o transporte, assim como todas as outras políticas, ele é socialmente determinado, né? A gente vê que o transporte nas periferias e nas favelas é totalmente diferente do que no transporte na Zona Sul, né?
recentemente eu tive uma prima que faleceu, foi na Supervia, no ramal de Belford Roxo, que é um dos ramais mais precários do trem. Ela foi arrastada quando estava indo para a faculdade, num ramal que é deficitário pelo lugar onde passa, né? Passa pela Baixada Fluminense, por lugares que são majoritariamente ocupados por uma população negra, por pessoas de composição, com uma renda baixa, né? É uma discriminação clara social, claramente, né? No ramal. social. O ramal de Belford Roxo representa muito do que a gente tem de discriminação social, né? E essas pessoas, elas vivem uma série de violências, né? Estava comentando com meu colega que nesse ramal tem uma estação que a saída da estação é dentro de um cemitério. Isso é uma violência simbólica gigante. É impensável para nós pensar uma estação de metrô na estação General Osório que a saída fosse dentro de um cemitério. Ainda mais o tempo que você fica esperando nessas estações. A gente vai voltar para essa... A gente tem tantas questões para serem colocadas nesse programa, né, Rodrigo? É desafiadora. E como urbanista e arquiteto, e também você tem um estudo, você está fazendo agora, né, as ressignificações do conceito de subúrbio carioca, que eu tenho certeza que passa pela questão do transporte firmemente, né? O Rio de Janeiro como urbano dividido é ótimo para a gente fazer essa representação, né? Passa, porque o transporte férreo, quando o transporte férreo entra no subúrbio, na área que era considerada a área suburbana da cidade, ela entra também fazendo esse recorte de classe, ela entra fazendo esse local onde os pobres vão morar e onde os mais pobres vão trabalhar, vão vir para o trabalho ao centro. E conforme vai andando, vai se desenvolvendo a questão da própria cidade, do crescimento da cidade, né? Passando os anos, historicamente, ele vai se fortalecendo essa segregação em que você tem uma parte da cidade que recebe todos os favorecimentos e uma parte da cidade que é meio deixada de lado, que é meio invisibilizada nessa questão. E isso a gente percebe, por exemplo, na Olimpíada agora, que se investe uma fortuna que você poderia melhorar todo o sistema ferroviário da região metropolitana, porque a gente não pode falar só de município, a gente tem que falar região metropolitana, e você investe uma fortuna muito maior para fazer uma estação de metrô que vai levar até a Barra da Tijuca, um ramal pequeno, não que não fosse necessário, mas em termos de prioridade... Se usasse metade desse dinheiro para melhorar o ramal de Belford Roxo, talvez ele tivesse uma outra realidade, não só nos transportes, exatamente, né? E de equidade social, Com porque certeza. é isso que a cidade precisa hoje, né? E a região metropolitana precisa. Um dos grandes problemas do transporte é esse, é você pensar não só a cidade, ou não só... Na verdade, a mobilidade não é transporte, né? A mobilidade é a sua relação de tempo, de trabalho... e de equidade social. Isso é uma questão importante, né? Porque os postos de trabalho também são muito concentrados, né? Quando se discute a cidade, se discute também essa distribuição de postos de trabalho. Que lindo seria se todo mundo trabalhasse muito perto de casa. Em Paquetá isso ficaria mais complicado, mas mesmo assim existem alternativas para que esse fluxo de pessoas não seja tão grande, né? A gente tem uma metrópole partida, tem uma dependência desses lugares periféricos, da cidade do Rio de Janeiro, um deslocamento dessas pessoas que moram nessas cidades que são dormitórios, que são muito grandes, né? Então, tem um estudo da Casa Fluminense, que foi a partir dos dados do IBGE do censo de 2010, que mostra, que mapeia a situação da mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, da quantidade de trabalhadores das regiões, da região metropolitana que se desloca até a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar. E isso em relação ao tempo que eles demoram para poder chegar à cidade do Rio de Janeiro. Então, tem 44% dos moradores de Japeri trabalham na cidade do Rio de Janeiro. E muita gente que vive em situação de rua não consegue voltar para casa, exatamente, né? Isso é uma coisa que também eu queria trazer, que eu acho super interessante. No caso, para Paquetá, os moradores não pagam o serviço da barca. Apesar disso ainda gerar uma grande polêmica, isso é baseado no direito de ir e vir. Porque se não tiver a barca, se o morador não tiver dinheiro, ele não sai. Mas quantas pessoas não têm dinheiro e não conseguem realmente ir e vir, né? Como é que é em Paquetá essa questão do transporte interno da ilha? Isso é pacificado, Yalê? Bom, a gente, na realidade, tem questões assim. Na verdade, nossa ilha é muito pequena, né?
Então, as pessoas andam a pé, andam de bicicleta, esses transportes pagos, né, eles funcionam muito bem quando você tem muitas compras, aí você precisa, de fato, de uma ajuda para chegar em casa, ou no caso das pessoas idosas, com deficiência e tudo mais. E, claro, funciona muito bem na pressa, na correria. Paquetá tem essa questão do tempo, que apesar de parecer um lugar assim, que tem, né, esse tempo mais, vamos dizer assim, integrado à natureza, você tem uma tranquilidade maior, a gente não tem uma preocupação enorme, né, de estar andando na rua e vir um transporte. O tempo enfim, corre diferente em Paquetá, o tempo corre né? diferente. Por outro lado, a gente, por conta mesmo dos nossos horários para poder sair da ilha e voltar para a ilha, então todo mundo é muito ligado nisso, o horário da barca. Você tem o toque de recolher, de certa forma, né? Exatamente. 11 horas, né? Daqui, do continente para a ilha é meia-noite, né? Mas da ilha para cá é 11, se não me engano, 11 horas, 11 e pouco. Esse horário já mudou muito, já foi pior, tem gente que conta, né, que era mais complicado e outras pessoas querem mais horários, é claro, porque a gente fica limitado a essa grade, que às vezes tem distância de 2 até 3 horas entre uma barca e outra. Mas a gente sente falta também, além de ter mais horários, a gente sente falta, no caso, vamos dizer assim, da mobilidade para o continente, de outras linhas, né? Então, assim como o transporte ferroviário, né, ele também não está pensando a equidade, no nosso caso, e também no caso de quem quer vir a Paquetá, né? A gente está tão pertinho grande, né? tão perto e tão longe, né? da Ilha do Governador, a gente está tão perto de Niterói, a gente acaba tem que vir ao Rio para depois ir para lá. Isso. Eu tenho que interromper nossa conversa rapidinho para a gente fazer um intervalo, mas um infinito de questões. A gente está utilizando o Rio de Janeiro como exemplo, mas isso também não se concentra somente no Rio, né? Vamos falar um pouco mais disso já já. A gente continua essa conversa rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre mobilidade. Comigo nessa conversa, Yale Faleiros, pesquisadora da Fiocruz e moradora da ilha de Paquetá, a assistente social Rafaela Albergaria e o arquiteto e urbanista Rodrigo Bertamé. Rodrigo, eu quero começar com você esse bloco, só para a gente poder fazer dar uma rápida ampliada nessa conversa. Como comparativo, o Rio de Janeiro é urbano dividido, né? Nenhuma cidade talvez seja tão boa como exemplo para a gente discutir mobilidade quanto o Rio de Janeiro. Mas, em comparação com outras cidades, assim, o que você destacaria como grande desafio comum nos centros urbanos hoje com relação à mobilidade? Acredito que o grande desafio comum que nós temos que enfrentar na maioria das cidades, principalmente cidades periféricas, é a discussão da metrópole. A gente tem uma questão hoje que a cidade ela extrapolou o seu tamanho de controle da gente, né? E ela parte para grandes blocos metropolitanos. O Rio de Janeiro, como exemplo que nós estamos trazendo aqui, é muito claro nisso, porque nós estamos discutindo cidade do Rio de Janeiro, mas, na verdade, nós estamos falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? A gente está falando de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, de Belfor Roxo, são lugares, eles não são cidade do Rio de Janeiro, são região metropolitana. Isso é uma discussão interessante porque essa região é uma massa contínua de urbano, de área construída, de pessoas morando e que tem uma administração toda partida, porque cada cidade tem o seu administrador, nós não temos além do Estado, nós não temos uma administração que cuide desse urbano separado do seu interior. Isso é uma dificuldade que nós temos para enfrentar e é uma dificuldade que se encontra em muitas cidades do mundo hoje. E esse comparativo é até importante, né, para ver outros modelos, enfim. A gente tem uma questão que eu acho que é muito importante, né, Rafaela, que é a questão da criminalização da pobreza e que os meios de transporte trazem isso também, de certa forma, né? Quando as áreas mais pobres da cidade não têm acesso a fluxo, né? E você está fazendo um estudo sobre isso. Como é que você está percebendo essa ligação, né, de, vamos dizer, transporte e criminalização da população de baixa renda? Uma coisa está elencada a outra, né? Intrínseca a outra. Se a gente for observar, essas periferias, elas são
os lugares que têm os seus equipamentos públicos mais precarizados. Então, os transportes são os mais precários, se a gente for pensar na questão da mobilidade, né? A gente vê que são cidades dormitórios que muitos trabalhadores vêm para o Rio para trabalhar, mas muitas vezes o transporte está condicionado apenas ao horário de trabalho. E o Centro Cultural também é a cidade do Rio. Quando está atrelado ao horário de trabalho, né? Exatamente, quando está atrelado ao horário de trabalho. Então, tem uma criminalização que está atrelado a isso e tem uma precarização desse transporte. Acho que a mobilidade passa também pela condição de vida desses trabalhadores. A gente tem visto todos os dias pessoas que morrem nesses transportes, situações de violências que são constantes nesse transporte. Essas são as que a gente vê, né, Rafaela? Exatamente. Porque emocionalmente, até a autoestima Exatamente. que você vai perdendo ao longo do tempo por estar várias horas num transporte de baixa qualidade. Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente trazer é como a população se reinventa, né? O mototáxi que a gente vê na matéria é relativamente recente. As comunidades sem meios de transporte criaram essa modalidade de transporte, porque isso não tem nada a ver com o Estado, né? E em Paquetá isso também existe um transporte que é criativo, de certa forma, né? O ecotáxi, né? Que são as bicicletas elétricas. Na verdade, elas são adaptadas lá mesmo, tem oficinas, pessoas que constroem, enfim, reforçam as bicicletas, porque, na verdade, nossa rua de Saibro faz parte da gente ser uma área de preservação do ambiente cultural, uma PAC, né? O único bairro do Rio de Janeiro que é inteiro uma PAC, então o Saibro é parte desse patrimônio e para andar nele, não é fácil você ter uma bicicleta com reforço tão grande que aguente aquilo. Mas eles construíram, né, eles fazem, como é que é o nome disso? Cada um faz o seu... E não tem nenhuma intervenção do Estado nisso, né? Isso é livre, né? Não, Em que medida, vocês acham que a sociedade precisa tomar posse disso também, de certa forma, né? Principalmente quem está nas áreas mais privilegiadas, que tem mais acesso à informação. Como é que... Você já tem algum conhecimento desse tipo de mobilização, Rodrigo? Existe. Eu vejo alguns grupos, principalmente já que a bicicleta entrou, e a bicicleta é um termo ativista muito importante. Existem muitos grupos ativistas de bicicleta, militantes pela bicicleta, que querem colocar a bicicleta em pauta. E é muito curioso como é que esses grupos, né, às vezes, nascem nessas áreas mais centrais, né, nesses bairros mais ricos, esses grupos organizados, mas eles enxergam que a bicicleta é um transporte fundamental, principalmente nas áreas mais periféricas. A Zona Oeste do Rio, ela praticamente a maior população de bicicleta, de bicicleteiros ou de ciclistas do Rio. O Rio tem a maior ciclovia da América Latina, mas não está espalhada pela cidade toda, né? Ela está concentrada basicamente na Zona Sul e um pouco na Zona Oeste. Aí é que é a grande entrada do Estado, né? Você fazer um ativismo, você levantar isso é importante como uma militância para que isso seja instaurado como uma política pública. Que é uma política pública que o mundo inteiro está implementando, que é a partir da bicicleta, e tem como último transporte na gradação um automóvel, e o Brasil ainda fica no caminho oposto. O automóvel particular ainda é o grande transporte, e que engarrafa tudo, que hoje a gente vê que é um problema da metrópole, e você deixa a bicicleta lá quase sofrendo no meio do trânsito, né? O ciclista, muitos morrem, a gente não sabe, né? Porque também é invisibilizado, assim como no trem. E é fundamental a sociedade começar a se articular para construir essas medidas, né? Essas articulações, construir essas alternativas. Né? Tem várias organizações que estão se propondo a isso. É importante que a sociedade faça parte das políticas públicas, da construção das políticas públicas. Tem a Casa Fluminense, tem a ONG Meu Rio, que tem se proposto a pensar políticas públicas fora dos gabinetes, né? E o Estatuto da Cidade prevê isso, exatamente, né? A legislação prevê isso claramente, né? A contribuição social para essa política, né? E tem uma necessidade de ter um plano de mobilidade, porque a gente vê que a mobilidade nunca foi prioridade, né? Nessa cidade partida pelas desigualdades, mobilidade nunca se colocou como prioridade. Sempre se pensa mobilidade na lógica dessa metrópole partida.
investida, priorizando esses bairros que já são prioridade, né? Nunca integrando o resto da metrópole. Não se integra a Baixada Fluminense, não se integra, não só no transporte, não se integra na dinâmica da cultura, não se integra na dinâmica do trabalho. O efeito dominó, né, Rafaela? Exatamente. Vai perpassando por todas as áreas. Exatamente. Eu, infelizmente, tenho que caminhar para o final do programa e, assim, queria deixar também a seguinte mensagem, né? O Estatuto das Cidades tem esse plano, né? No papel esse plano existe, né, Rodrigo? Assim, era até 2016, foi adiado até 2018, porque 100 e poucas prefeituras realmente conseguiram implementar esse plano urbano. Então é a hora aí da gente pressionar nessas pequenas iniciativas, né, Rafaela? E assim, a transparência é fundamental para que as coisas caminhem, e é um direito, né? Tem uma auditoria que se iniciou em 2014 que está parada. Então a gente tem que exigir que se retome as auditorias dos ônibus para que se verifique o preço das passagens, que todo ano aumenta, sem se garantir a qualidade que a gente está dizendo aqui, que a gente sabe que não se garante. Nunca vamos esquecer que em algum momento tudo começou por conta de 20 centavos, Exatamente. Né? Podemos começar de novo. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. O papo renderia vários itens, assim, né, importantes de discussão. Obrigada mesmo pela presença de vocês aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde. Internet é um dos nossos canais parceiros. E não se esquece que você também pode sugerir um tema para a gente conversar. Encaminha pela nossa página no Facebook e aproveita para baixar esse programa que já está disponível online. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!